Espiritismo, Estudos para a Vida. Esse é o nosso canal. Sejam bem-vindos. Estamos continuando a série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Permanecemos no capítulo 11 da obra Amar o Próximo como a Si Mesmo. Estamos estudando as instruções dos Espíritos e agora estudaremos a primeira das instruções que estão no item O Egoísmo. Primeira instrução do item O Egoísmo. Corresponde ao subitem 11, composto por 3 parágrafos, com a instrução do Espírito Emmanuel, instrução de 1861. Em resumo, nós podemos dizer que esse item define o egoísmo como sendo uma chaga e apresenta o tratamento para ela. Para esse tratamento, então, o item nos apresenta um exemplo de egoísmo e um exemplo de caridade. E ensina que o combate e o tratamento dessa chaga chamada egoísmo é um encargo e um dever do espírita. Além disso, o item traz a informação que a Terra ainda não progrediu na escala dos mundos justamente por causa do egoísmo. Então, em resumo, são essas as informações que nós temos nesse item. Para falarmos um pouquinho a respeito da ideia de continuidade, lembremos que anteriormente nós estudamos que o amor foi nos apresentado como um sentimento, como uma lei e como ação. Esse era, portanto, o foco dos itens anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo sobre o amor. Sentimento, lei e ação, características do amor. O amor enquanto ação, nós podemos dizer que é caridade. Bem, agora nós temos um item, o egoísmo, não é? Que trata sobre o que seria exatamente o contrário dessa virtude, o contrário da caridade. O egoísmo é o contrário da caridade. Essa é a ideia de continuidade. Nós temos, portanto, a apresentação daquilo que é contrário à prática, à ação do amor, para que a gente possa continuar crescendo no entendimento sobre ele, identificando em nós, quando tivermos, não é, os problemas do egoísmo e combatendo, portanto, em nós mesmos esses problemas, essas imperfeições. Então vamos ao primeiro parágrafo do texto, que diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então nós temos aqui nesse parágrafo o egoísmo sendo definido, né? O que é o egoísmo? É uma chaga, é uma doença, é uma ferida, né? Ele é definido aqui então como chaga, como ferida, é definido como sendo o filho do orgulho e como sendo a negação da caridade. Então, ele tem essas características, né? E como efeito, ele é um obstáculo, não é? Ao progresso moral e à felicidade dos homens. Então, a gente tem aqui uma boa dimensão do que é essa imperfeição que nós chamamos de egoísmo. Nós podemos pensar aqui um pouquinho com o texto para que a gente possa identificar qual é a nossa missão, né? O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Mas que armas são essas? O autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, é uma arma
do espírito, né? Autoconhecimento para a gente poder identificar quando a gente está sendo egoísta. O estudo sobre o espiritismo nos ajuda nesse conhecimento sobre nós mesmos, para a gente poder identificar os pontos em que ainda somos atormentados pelo egoísmo e para que assim possamos combatê-los. Então essas são as nossas armas, além das nossas próprias forças e da nossa coragem, né? Tudo isso deve ser somado para que a gente tenha, enquanto força, a nossa vontade enérgica em combater essa chaga e a nossa coragem para o enfrentamento de nossos maus pendores, de nossas más inclinações. Por que isso? Porque é muito difícil reconhecer que somos orgulhosos e egoístas. É mais difícil ainda abrir mão dos desejos, principalmente daqueles relativos às coisas materiais. Abrir mão dos vícios, das imperfeições que criamos em nós por causa dessa ferida. Então é por isso que o parágrafo diz que a gente precisa de muita coragem para que a gente possa vencer a nós mesmos. Nessa luta em que a gente procura abrir os caminhos da nossa espiritualidade e a gente procura então vencer essa ferida, curar essa chaga chamada egoísmo. Esse parágrafo então nos ensina que o egoísmo precisa ser tratado, já que ele é uma ferida. Mostra os meios, os recursos que nós temos e o apresenta como sendo a negação da caridade, como nós dizíamos na abertura do estudo. E também o maior obstáculo à felicidade humana. Vamos ao parágrafo seguinte, então. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. A referência aqui é a passagem da vida de Jesus, na qual ele está sendo julgado por Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos diz, não é, ao povo: ele é justo, por que vocês querem crucificá-lo? Bom, no fim quiseram crucificá-lo e Pôncio Pilatos diz: bom, que me importa? Que seja crucificado então. E aqui nós temos nesse parágrafo os dois exemplos que dissemos, né? Jesus como o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos o do egoísmo. Bem, Pilatos é apresentado como exemplo do egoísmo porque tinha o poder para soltar Jesus. Ele poderia ter soltado o Cristo, tê-lo livrado da crucificação. Mas por que ele não fez isso? Simplesmente para não se indispor com o povo judeu que queria sua crucificação. Então, condenou-o. Bem, condenou-o mesmo sabendo que ele era justo, né? Isso quer dizer que Pilatos praticou uma injustiça para beneficiar a si mesmo. Por isso ele é o exemplo do egoísmo. Se ele se indispusesse com o povo judeu, ele respondia também a Roma naquela época, né? O povo judeu insatisfeito poderia criar problemas que ele teria que explicar a Roma. Então ele ficaria numa situação ruim para ele, né? Pensando em si mesmo, ele condena uma pessoa que ele sabia que era justa, que era inocente. Então aqui é nisso que se denota o egoísmo, né? A pessoa que pensa apenas em si mesmo e que comete até injustiças por causa disso. Esse é o egoísta. Já Jesus é o exemplo da caridade, pois além de não condenar Pilatos, Jesus poderia tê-lo condenado, né? Você está sendo egoísta, você está sendo injusto. Jesus não disse nada. Além de não condenar Pilatos, se entrega ciente de que essa atitude de entrega dele abriria caminho para que ele demonstrasse aos homens que o espírito continua vivo após a morte do corpo físico. Jesus age assim pensando no bem inestimável que faria a toda a humanidade. Toda a humanidade se beneficiaria para sempre de sua atitude de entrega, de abnegação, de amor ao próximo, né? Por isso ele é aqui o exemplo da caridade, porque ele pensou e agiu em favor dos outros, antes de querer algo para si mesmo, antes de furtar-se, né? De escapar, de tentar se prevenir, se precaver, se proteger das dores que lhe trariam o caminho
das santas estações de seu martírio, né, que a gente sabe que ele percorreu. As torturas, a humilhação, as dores da cruz, ele não escapou de nada disso em favor de toda a humanidade. Então, aqui nesse parágrafo nós temos a apresentação dos modelos do orgulho e do egoísmo para que a gente possa identificá-los em nós. Pensar em si mesmo antes identifica egoísmo. Agir em favor apenas de si mesmo identifica em nós egoísmo. Quando agimos como Jesus, pensando nos outros e em favor dos outros, identificamos em nós o contrário do egoísmo, identificamos em nós o amor e a caridade. Terceiro e último parágrafo da instrução de Emmanuel. É a esse antagonismo entre caridade e o egoísmo, é a este antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos, a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Caminhos de pedras, né? Grandes passagens com pedras. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar a sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Então, nós vemos aqui nesse parágrafo que o cristianismo ainda não renovou o mundo por causa do egoísmo que ainda existe no coração humano. Vemos também que nós espíritas temos a missão e o dever de começar essa reforma mais profunda de elevação de nosso planeta, a começar por nós mesmos. O que significa, em profundo aqui, termo, ou na sua mais pura expressão, envergar veste viril. Isso é dito sobre a humanidade, mas deve começar por cada um de nós individualmente. O que significa envergar veste viril? Trajar a sua roupa mais robusta, mais forte, a sua melhor roupa, a roupa mais destemida, aquela roupa que é caridosa, aquela roupa que ama. Trajarmos a nossa melhor veste, aquela que mais se impõe. E aqui nós temos uma profunda inversão de valores para que nós levemos em consideração o que está sendo dito aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Essa inversão de valores nos diz simplesmente que a melhor vestimenta humana é aquela que é caridosa. Bem, por que uma inversão de valores? Porque muitas vezes entendemos que o forte é aquele que conquista a força, não é? As coisas terrenas, as coisas materiais. Mas aqui, para que a humanidade vista sua melhor roupa, é preciso que ela aprenda a conquistar as coisas da alma. Aí ela vai ter a sua vestimenta mais viril. Mais viril, inclusive, porque é a mais duradoura. Aquela que não se desgasta, aquela que não se acaba, aquela que perdura e aquela que é a definitiva. A do amor e a da caridade, que continua sendo vestida e usada por todos os espíritos superiores. Então é hora de trocarmos de roupa, de trocarmos de ponto de vista, trocarmos de sentimentos, trocarmos de ações, de nos livrarmos dessa veste antiga, velha, usada, que entrava a marcha do progresso humano, que não permite que o cristianismo cumpra a sua missão e que nos faz ainda apóstolos muito pequeninos. Para que a gente cresça em luz, para que a gente cresça em espírito, a gente deve, então, cumprir esse nosso dever, esse nosso encargo, e tirar de nós toda e qualquer expressão egoísta, para que a gente possa fazer, inclusive, com que o nosso planeta cresça na escala dos mundos. Esse parágrafo, portanto, conclui o texto deixando clara a missão do espírita diante da caridade e apresentando esse combate ao seu próprio egoísmo como um dever que nós temos aqui entre nós, seres humanos, que somos chamados de novos apóstolos da fé.
Queridos irmãos e irmãs, o nosso abraço fraterno, o agradecimento por nos acompanhar em nossos estudos, mais uma vez fica para todos, juntamente com os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.